Curva sua fronte. Senhor, é pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias infindas que nós estamos aqui. Senhor, nós vemos a tua palavra. Tua palavra é linda. Tua palavra é gloriosa. Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra quer, sim, lugar no nosso coração. Cada irmão, cada irmã, cada um que aqui adentrou, abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir da tua palavra poderosa, que é viva, eficaz e penetrante no nosso ser. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala conosco, Senhor. Como é gostoso, Senhor, poder estar na tua casa, nesses dias tão complicados. Sentimos a tua casa como um lugar onde nós podemos nos abrigar, um cantinho de paz, um lugar de paz. Bem-aventurados aqueles que te buscam, Senhor, e que cada um que aqui está possa estar afinado contigo na comunhão mais íntima possível, para que a tua palavra possa trabalhar nessa vida e na nossa vida com poder, com graça, debaixo da égide do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Tema de hoje, as Escrituras em nós, ou as Escrituras em nós. Nós já vimos nos outros domingos temas referentes à reforma protestante. Não estivemos propondo à igreja apenas conhecer a história da reforma, mas que a igreja passe cada vez mais a desfrutar das bênçãos desse legado que a reforma nos deixa para a nossa vida. E assim, nós estivemos refletindo, meditando sobre a graça de Deus. Somente a graça. Tivemos também refletindo sobre a fé. Somente a fé. Também pudemos refletir a palavra ministrada pelo presbítero domingo passado sobre Cristo. Somente Cristo. E hoje, sobre as Escrituras. Ou sola Escritura. Ou somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Escritura, Bíblia, Palavra de Deus, tudo isso é algo que tem sentido para nós, para a nossa vida na fé. Há quem afirme, e eu faço com muita propriedade, que é deste sola, ou seja, do sola Escritura, que todos os demais derivam. Todos os demais derivam. Porque são as Escrituras que revelam a graça. São as Escrituras que nos ensinam e nos falam da fé. São as Escrituras que nos ensinam e falam acerca de Cristo. Assim como são as Escrituras que alinham, delineiam sobre a glória de Deus e a sua soberania para a nossa vida na fé, a glória de Deus. É a autoridade, é a supremacia, é a suficiência e a infalibilidade das Escrituras Sagradas. É com isso e é disso que nós estamos tratando nessa oportunidade. A autoridade, porque nada e ninguém pode mais do que as Escrituras.
supremacia, porque nada está acima delas. Nada. Nada está acima das Escrituras. Nada. 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 Suficiência, porque nada além delas. Somente elas. As Escrituras para a vida do cristão. Infalibilidade, ou seja, ela não falha. As Escrituras nada falham. Nada falham. E a inerrância da palavra de Deus. A inerrância das Escrituras Sagradas. Nós vemos aqui um trechinho de uma das cartas de Paulo, o apóstolo, ao jovem Timóteo, que era o seu mais direto destinatário. Mas não somente ele também a comunidade em que ele atuava. Tanto Timóteo, o jovem Timóteo, como também a igreja da qual ele começou a estar à frente dela como bispo de Éfeso, desde os anos 65 depois de Cristo, até os anos 80 depois de Cristo. Aquele jovenzinho Timóteo, que foi ensinado pela mãe Eunice, mãe judia, embora sendo filho de pai pagão, grego, de influência helênica, também recebeu os ensinos da avó, Loide, que também esteve ensinando Timóteo. E esse menino cresceu, o moço, e era tido como um moço de boa reputação, um jovem de bom testemunho. E Paulo o convidou para acompanhá-lo nas suas missões. Depois de um determinado tempo de experiência, ele deixou aquele jovem ali na cidade de Éfeso para estar diante da igreja. E agora ele está escrevendo nas chamadas cartas pastorais para esse jovem, para instruí-lo, para ensiná-lo, para dar as diretrizes como alguém mais vivido, que se colocava como um pai de Timóteo e o tinha como sendo seu filho na fé, um filho espiritual. E Paulo está orientando nestas cartas para que o jovem Timóteo jamais se deixe vencer e se envolver pelos problemas e pelos conflitos que ele vai enfrentar. Esses problemas e os conflitos que fazem parte da vida não devem jamais sobrepor o Evangelho e a graça. O Evangelho e a graça serve na nossa vida também. Capital, os problemas e os conflitos jamais podem sobrepor ao Evangelho e à graça de Deus. Amém? Os versículos, se você, meu irmão, percebeu, é uma verdadeira profissão de fé, uma declaração forte do valor das Escrituras. A grande questão para os reformadores era a seguinte, naquele tempo: sob qual autoridade deveria estar a igreja e a fé dos fiéis? Sob qual autoridade deveria estar a igreja e a fé dos fiéis? Seriam as Escrituras que deveriam estar moldando a igreja e a fé dos fiéis naquele tempo? Porque estava acontecendo exatamente o contrário. Ao invés das Escrituras estarem moldando a fé da igreja e a própria igreja, era a igreja e a tradição que estava querendo moldar as Escrituras. Perceberam a invertida? E isso, de certo modo, estava trazendo tremendos desvios para a vida da igreja. Imensos prejuízos para a igreja
e especificamente ou especialmente para a vida das pessoas daquela época. Tudo o que o cristão, na verdade, a mulher cristã deve crer e praticar, então, tudo deve emanar, deve vir das Escrituras. Esta é uma colocação assertiva, ou afirmativa e direta. Tudo o que o irmão, a irmã, o cristão, a cristã, o jovem, todos devem crer e praticar, deve emanar das Escrituras. Vem das Escrituras. Nenhuma autoridade eclesiástica, nenhuma experiência vivenciada por alguém deve sobrepor as Escrituras. Somente as Escrituras são e representam o firme ensino para a verdadeira fé. Verdadeira fé que gera a verdadeira vida, a verdadeira fé que gera a salvação e que vem das Escrituras. Tudo começa com as Escrituras. Amém? Amém. Nem a instituição, seja qual for, nós estamos falando de igreja, nem a instituição, por mais poderosa que seja, por mais bem sucedida que seja, independentemente do seu enfoque, sua característica denominacional, nenhuma autoridade eclesiástica de qualquer igreja, nem a nossa, nenhuma experiência deve sobrepor as Escrituras. Nem a instituição, nem a autoridade eclesiástica, nem a experiência vivenciada, muitas vezes deve estar acima das Escrituras. Somente as Escrituras são de fato e de verdade o firme ensino para a verdadeira fé. Tem mais. Se nem a instituição, nem a liderança, por mais positiva que seja, assim também, nem mesmo a nossa própria consciência deve estar acima das Escrituras, mas também deve estar abaixo delas. Amém? Amém. Até a nossa consciência. E cada um de nós. Toda autoridade vem das Escrituras. Toda a fé genuína delas procede. Escrituras. Palavra de Deus. Bíblia. São conceitos a nós familiares. A pergunta é, para todos nós, nesses dias, por que e para que nós lemos as Escrituras? Pensa nisso. Algumas coisas que são palpáveis nesse processo e nesse exercício da leitura da Bíblia, sem dúvida alguma nós lemos as Escrituras para nós sabermos mais. Não para sermos sabidões, mas para sabermos mais. Até para nós não irmos na conversa desse ou daquele. Nós sabermos mais. Porque as Escrituras nos trazem todo o esclarecimento que se faz necessário para a nossa vida. Por que, para que nós lemos as Escrituras? Para conhecermos mais acerca das grandezas de Deus, cujos registros revelam, sem dúvida alguma. Para quê? Ou por que nós lemos as Escrituras? Muitas vezes para consolar-nos. Nada nos consola
como as Escrituras. Amém? Amém. Nada. Por quê? Para que nós temos as Escrituras? Para instruir-nos na nossa vida. Mas não do nosso jeito. Tudo, conforme Deus quer. Lermos, recebemos, conforme Deus quer. Para fazermos não a nossa, mas a sua vontade. Amém? Amém. É isto que as Escrituras nos colocam. Nas Escrituras, meus irmãos e irmãs, nós encontramos pessoas reais. As pessoas, os personagens das Escrituras são reais. Não são lendas. Não são super-heróis. São pessoas. Pessoas reais. Pessoas com seus erros reais. Pessoas com seus acertos reais. Pessoas com as suas experiências reais. Assim como nós. Assim como nós. Com os nossos problemas. Com as nossas dificuldades. Com os nossos desafios. Com os nossos fracassos. Com as nossas vitórias também. Bem como nós. Pessoas como nós. Mas tem uma coisa que precisa ser notada nas Escrituras. E isso não é pouco não. Eu me refiro ao fato de que nós possamos perceber essas pessoas nas Escrituras como pessoas que têm uma vida de relacionamento com Deus. Pessoas que tinham relacionamento com Deus. E isso fazia e faz a diferença. E todos nós, sem distinção, precisamos, a partir das Escrituras, construirmos uma vida de relacionamento com Deus. Se já temos, fortaleçamos ainda mais, para a glória de Deus. Lutero, meus irmãos, dizia assim: podemos abrir mão de tudo, exceto das Escrituras. Olha, percebeu? Que frase! Podemos abrir mão de tudo, exceto das Escrituras. Porque se nós abrirmos mão das Escrituras, o resto vai água abaixo. Não é verdade? A palavra de Deus é muito viva. As Escrituras, interessante que nós estejamos refletindo sobre isso. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, tendo sido escrita há tanto tempo atrás, num lugar tão diferente, lugares tão diferentes, num tempo tão diferente, num contexto muito diferente do de hoje, ainda assim fala de uma maneira tão atual como se fosse hoje. Como se fosse agora. Está falando para a gente. E ela está falando para nós. Cada um de nós. Cada um de nós. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando conosco, com uma mensagem viva, que transcende o tempo, que transcende o espaço e que transcende a própria história. Amém. E chega até nós com o mesmo poder e o mesmo sentido. E nos ensina sobre Deus e nos ensina sobre a vida. Nos ensina sobre a graça e nos ensina sobre a fé. Como nós nos relacionamos com Deus. Como nós, afinal, nos relacionamos com o próximo. Como nós, afinal, devemos nos relacionar com a própria natureza. E como nós devemos nos relacionar conosco mesmos. A Bíblia fala sobre tudo isso. A Bíblia coloca sobre tudo isso, irmãos. Sobre tudo isso ela coloca.
E note bem, tudo isso acontecendo de uma maneira tão dinâmica e poderosa como são as Escrituras, numa sociedade, como nós temos dito a igreja, numa sociedade doentia, numa sociedade confusa, desorientada e insana. Uma sociedade sem rumo. E o pior, agora em guerra. E agora em guerra. Meu Deus, misericórdia, como nós oramos. São as Escrituras. As Escrituras que nos orientam quanto ao que fazer na vida. São as Escrituras que nos orientam quanto ao que rumo nós devemos tomar na nossa vida. São as Escrituras que nos dão essa orientação. São as Escrituras que nos ensinam como nós compreendermos a vida à nossa volta. São as Escrituras que também nos ensinam a nós nos compreendermos também a nós mesmos, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas lutas, com as nossas dores, e sempre, as Escrituras, meus irmãos e irmãs, sempre as Escrituras nos ensinando, nos educando, nos corrigindo, nos disciplinando, nos orientando e mais, nos curando. Se toda leitura, e isso é provado cientificamente, já exerce por si só uma terapia em nós, o que dizer da leitura bíblica das Escrituras Sagradas? A gente mexe um pouco com isso no campo da educação e a gente trata constantemente disso. Pessoas que estão em crise de ansiedade, que ninguém consegue segurar. Basta um trecho de leitura, 1, 2, 3, 4. Só você não. Se acalma. Há quem afirme também com propriedade científica que o sono com qualidade pós-leitura é confirmado. Não por acaso, nossos irmãos e muitos que já se foram tinham o hábito de ler antes de dormir. E ao ler as Escrituras, deitavam, tinham sonos de qualidade. Hoje já é o tempo dos eletrônicos. Muitas vezes eles mexem com a qualidade do nosso sono. Voluntária ou involuntariamente. Mas essa não é a questão eixo. A questão eixo é a importância das Escrituras, que nos ensina, que nos corrige, que nos disciplina, que nos orienta, que nos cura, que nos guia. Ela que guia o viajor, caminhante, o peregrino. Como nós somos, peregrinos aqui. É a nossa bússola. Amém, amados? Amém. Orientação para a nossa fé, para a nossa vida. Por isso que conhecer as Escrituras é o mesmo que praticar. Se alguém fala, conheço as Escrituras, é metade da verdade. A verdade completa vem em seguida da segunda parte. Prática das Escrituras. A prática dela. Porque praticar, conhecer, é ter mudanças, é ter transformações, é ter novas atitudes, é ter um novo caminhar, é ter uma nova vida, sempre sob a graça, debaixo da graça, sempre pela fé e pela fé em Cristo. John Piper faz uma afirmação muito interessante. Coloca: se queremos que o nosso aprendizado e o nosso testemunho produzam frutos,
devemos permanecer fiéis às Escrituras. Se nós queremos, se nós desejamos que a nossa vida, o nosso testemunho, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós queremos passar, possa produzir frutos, nós devemos permanecer fiéis às Escrituras. Amém? Amém. Portanto, meus irmãos, nós estamos verificando e constatando que não há dissociação, não há separação, não há dicotomia entre Escritura e vida, entre fé bíblica e o nosso caminhar, entre a fé nas Escrituras e a espiritualidade que nós desejamos para a nossa vida. Aliás, não existe avivamento espiritual sem as Escrituras. Todo avivamento espiritual sem as Escrituras dá ruim. Dá muito ruim. Traz confusão, traz divisão. O homem passa a ser a centralidade das atenções. Os desvios começam a acontecer. A soberba começa a subir. E estraga tudo. Porque não foi feito avalizado nas Escrituras Sagradas. As coisas não aconteceram segundo as Escrituras. Clive Staples Lewis disse com grande razão. Olha o que ele disse. O grande problema é que usamos as Escrituras para examinarmos os outros e não a nós mesmos. O que você achou disso? O que você pensa sobre isso? Olha o que ele colocou. Que muitas das vezes, e é um grande erro, se não o mínimo problema, é usarmos as Escrituras para examinarmos os outros e não nos examinarmos a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ninguém aqui esteja fazendo das Escrituras uma arma, cuja vítima pode ser você mesmo. Deus nos livre. Mas usar as Escrituras, as Sagradas Escrituras, as gloriosas Escrituras, para examinar a nossa própria vida. Para terminar, concluindo essa ministração da palavra do Senhor, quero deixar com os irmãos 3 reflexões ainda. Primeira, você quer ouvir a Deus? Quer? Quer ouvir a Deus? Quer ouvir a Deus? Abra as Escrituras. Amém? Amém. Muita gente quer ouvir a Deus de outra maneira. E não condiz com os princípios pelos quais muita gente morreu. Para que as pessoas não sejam enganadas. Quer saber sobre os seus pecados? Se você quiser saber sobre os seus pecados, abra as Escrituras. Abra as Escrituras. Abra as Escrituras. E uma terceira colocação. Quer compreender a sua própria existência? Também abra as Escrituras. Que Deus te abençoe grandemente. A sua vida, a sua casa e a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.